E então, em Mateus 24, a Bíblia nos diz para não nos envolvermos em política ou qualquer outra coisa. De fato, em Mateus 24, verso 3, observem o que a Bíblia diz em Mateus 24, verso 3, e diz, falando sobre os sinais que estão chegando, e então pulando para o verso 4, e diz, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. E eu quero que entendamos que muitos de nós estamos sendo enganados por homens, por políticas e pela política, mas Deus diz, não deixem que isso vos engane, estudem a verdade. Agora, se vocês forem para o verso 6, começaremos a ver um pouco mais do que está por vir sobre este mundo. E Deus está nos mostrando que devemos ficar atentos à ascensão, e vamos voltar e ver os detalhes de tudo isso. Mas agora eu quero chamar a atenção para algo muito, muito importante. A introdução diz, no volume 5, página 708, vocês têm isso na tela agora. Este é o fundamento de toda esta série e diz, como povo somos chamados individualmente a ser estudantes, não de políticas. Devemos ser chamados estudantes das profecias. Isso estabelece a base para toda essa transmissão. Vejam o que diz. Devemos vigiar para que haja algo que vejamos com sinceridade, para que possamos discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Então, ele diz que devemos captar os primeiros vislumbres da verdade e, por meio de estudo fervoroso, obter uma clara luz que pode ser levada a outros. Então, embora não devamos ser estudantes de política, devemos ser estudantes de profecia, e se estudarmos isso, seremos capazes de captar os primeiros vislumbres da verdade. E é isso que estamos fazendo agora. E se fizermos isso, entenderemos que o que está acontecendo bem agora, em 2025, não é nada comum. E nos mostrará que 2025 é um ano nada comum, e começaremos a entender a ascensão e queda das nações. E acredito que veríamos algo agora mesmo na América. Agora mesmo na sua tela, vocês verão um artigo que é muito interessante, é da Fox News. E o artigo foi escrito por um homem chamado Carl Thomas. E Carl Thomas, ele era repórter, ele também era apresentador de notícias, eu acredito, para a Fox News e outras emissoras. Mas ele também escreveu artigos e colunas para vários outros sistemas de transmissão de notícias. E ele também escreveu livros, e um deles foi lançado recentemente e se chama Data de Validade da América. E como vocês veem na tela, surge a pergunta, os Estados Unidos entrarão em colapso em 2026? Agora, se os Estados Unidos entrarem em colapso, seria a queda de um governo, porque a América surgiu como governo em 1776, quando declarou sua independência. Então Deus quer que vejamos a ascensão e a queda, e por isso devemos ser capazes de ver de forma inteligente a escrita na parede, que 2026 ou 2025 tem alguma coisa a ver com a ascensão e queda do governo americano e o fim da história desta terra. Bem, a única maneira de fazer isso é entender como todas essas peças se encaixam. E é por isso que é como um quebra-cabeças. Vejam, os eventos que estão por vir são como um quebra-cabeça, que precisamos entender como montar. E quando você monta um quebra-cabeça, há três grandes coisas que devem acontecer. Três coisas que devem acontecer para que isso seja feito corretamente. Vocês sabem o que são essas três coisas? Depois que você tira as peças e as joga na mesa, uma das primeiras coisas que acontecem quando você começa a colocá-los na mesa é que, número 1, você precisa entender a imagem. Há peças que estão sendo montadas,
Número 2, você não só precisa entender a imagem do que está sendo montado, mas número 2, você precisa tirar a foto depois de ver o que está sendo montado e precisa unir as bordas. Qualquer pessoa que já tenha montado um quebra-cabeças sabe que não basta simplesmente juntar todas as peças. Você começa a procurar onde estão as bordas disso, e começa a tentar colocá-las na mesa. Where are the borders to this? And you begin to start trying to put them down on the table. Quando você começa a unir as bordas, de repente você começa a ver onde as outras peças vão, e então você pode preencher os detalhes. Você pode colocar esses detalhes essenciais e todas as outras peças que você colocar. Agora, o que está acontecendo no governo de Trump? As tarifas, as políticas de imigração, as coisas que estão acontecendo com o clima e a devastação ambiental. Tudo isso, esses são os pequenos detalhes e peças, mas nunca entenderemos isso de fato, a menos que primeiro tracemos as bordas. Então, antes de começarmos com isso, vai levar algum tempo para montarmos essas bordas. E então todos os eventos atuais começarão a fazer sentido. E você poderá ir ao jornal e dizer, isso é uma peça, ou isso é uma peça, esta é outra peça. E então você começará a ver como eles se encaixam. Então, não estamos interessados apenas em observar coisas isoladas. Vejam bem, um quebra-cabeça nunca pode ser montado juntando peças isoladas. Você precisa entender o cenário todo, e então você verá onde uma peça se encaixa na imagem, e então você verá a imagem e tudo fará sentido. E então tivemos que dedicar algum tempo para juntar essas peças, e então descobriremos o número 1, você precisa da imagem. Número 2, você precisa montar a borda da imagem. E então o número 3, você monta o interior e os detalhes. A primeira coisa é aquela imagem. Nós não entraríamos muito em detalhes sobre o assunto nesta transmissão em particular, mas vamos entrar porque precisamos entender para podermos juntar completamente. Mas quando você montar essa imagem, você deverá saber, se estudar comigo, que essa imagem é o plano de redenção. Aquela imagem é o santuário. O teu caminho, ó Deus, é no santuário. Então, toda a Bíblia, tudo o que acontece faz parte do plano da redenção. É por isso que Jesus disse em Lucas 21, versículo 25, que ele falou sobre os sinais que estarão no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a angústia das nações em perplexidade. Vocês se lembram de Lucas 21? Aliás, vamos para lá, em Lucas capítulo 21. Vocês verão Jesus falando sobre os sinais do fim. E observem o que ele diz em Lucas 21, começando no versículo 25. E diz, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia entre as nações, e entre os reinos, e entre os governos, e perplexidade, e rugirem os mares e os caminhos. Ele diz no verso 6, os corações dos homens desmaiarão de terror, enquanto aguardam as coisas que sobrevirão sobre a terra, os acontecimentos vindouros, pois os poderes do céu serão abalados. O versículo 27 diz, então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Essa é a segunda vinda de Jesus. E então Jesus diz no verso 28, e quando essas coisas começarem a acontecer, o que acontecerá? Então olhem para cima, por quê? E levantem as suas cabeças, pois a sua redenção está próxima. E então, todos esses eventos são realmente parte do plano da redenção. Os eventos futuros, então precisamos entender isso. Mas a segunda coisa é o que estamos focando nesta transmissão em particular, e isso são as bordas. Precisamos entender as bordas. Vejam, se entendermos as bordas do quebra-cabeça, entenderemos melhor como 2025 começa a se encaixar. E então veremos por que as tarifas que realmente vieram em 2025
E a política de imigração, que realmente começou a se expandir em 2025, e a influência religiosa que houve uma ordem executiva especial assinada em 2025, que expandiu os poderes religiosos no governo. Então vocês começarão a entender por quê e por que isso aconteceu em 2025. E então, quando vocês virem aquele projeto que foi chamado de Projeto 2025, tudo começará a fazer sentido. E eu me lembro de quando começamos a falar sobre o ano 2025, as pessoas diziam: "Ah, você está inventando coisas." Mas qualquer pessoa com um certo grau de inteligência vê que 2025 é um ano nada comum. Vocês veem isso, irmãos e irmãs? A letra está na parede. Tudo o que vemos agora nos diz que não temos muito tempo para brincar. Não podemos simplesmente sentar, estudar e ler e obter informações. É hora de termos uma experiência com Jesus, salvar nossas famílias e alcançar o máximo de pessoas possíveis, antes que seja tarde demais. Mas não podemos fazer isso a menos que brilhemos e tenhamos os primeiros vislumbres da verdade. Temos que fazer brilhar esses brilhos. E então, com estudo fervoroso, nós os entenderemos e seremos capazes de compartilhá-los com os outros. Mas temos que montar esse quebra-cabeças. Número 1, precisamos da imagem. Número 2, precisamos das bordas. O que queremos dizer com as bordas? Vocês verão que o que queremos dizer com as bordas são as arestas, os limites. De fato, quando você estuda o espírito de profecia, vocês encontrarão repetidamente lugares onde o espírito de profecia fala sobre o fato de que há limites. Estou colocando na tela agora. Vocês verão que veremos algumas citações. No volume 4 dos Testemunhos, páginas 166 e 167, o profeta diz: "Um Deus que odeia o pecado conclama aqueles que professam guardar a sua lei a se afastarem de toda a iniquidade. A negligência em se arrepender e obedecer a sua palavra trará consequências tão sérias sobre o povo de Deus hoje, quanto trouxe o mesmo pecado ao antigo Israel." Observem as próximas palavras. Há um limite além do qual ele não mais adiará seus julgamentos. Então chegará um tempo em que haverá um limite, mas além dele, Deus não dirá que você pode continuar pecando e que tudo ficará bem, porque Deus é paciente e longânimo, o que é verdade, mas há um limite. De fato, vejam essa declaração. No livro O Grande Conflito, página 53, ela diz: "As chamas que consomem as cidades da planície lançam a luz de advertência até os nossos dias." Está falando sobre Sodoma e Gomorra. É um sinal da condição social que estará presente pouco antes da vinda do Senhor. E veremos essas condições hoje. A homossexualidade é a condição social predominante. E diz que nos é ensinado a terrível e solene lição de que a misericórdia de Deus é longamente suportada pelo transgressor. Deus é misericordioso? Ele é. Deus é longânimo? Sim, Ele é. E ainda assim a inspiração diz que há um limite. Vocês podem simplesmente pegar essa frase, "há um limite", e verão isso repetidas vezes em todo o espírito de profecia. A inspiração diz que há um limite, além do qual os homens não podem continuar pecando. Quando esse limite é atingido, então as ofertas de misericórdia são retiradas e a ministração do julgamento começa. Então, meus irmãos e irmãs, a Bíblia é clara ao dizer que Deus nos mostrou essas coisas, e a inspiração está confirmando que Deus disse que há um limite. Agora, qual é o limite?
Porque quando dissemos isso antes, as pessoas disseram em suas mentes, mas Deus pode simplesmente deixar o mundo continuar para sempre. Mas isso não é um limite. Um limite não significa que Deus vai ficar sentado e deixar o tempo passar e que podemos ficar aqui pelo tempo que quisermos. Não é isso que a inspiração diz. A inspiração é clara. Há um limite. E a Bíblia diz a mesma coisa. Alguém diz, eu vi isso no espírito de profecia, mas onde isso está na Bíblia? Bem, a Bíblia diz a mesma coisa. Tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz. Na verdade, vamos para Jeremias, capítulo 5. Em Jeremias, capítulo 5, por favor, escrevam isso. Isso é fundamental. É por isso que as pessoas ficam confusas quanto ao quebra-cabeça, porque vocês não podem preencher o interior, a menos que coloquem as bordas ou os limites. Então, uma das primeiras coisas que precisam ser entendidas, se quisermos entender 2025, se quisermos entender as tarifas, se quisermos entender a política de imigração, se quisermos entender o que está acontecendo nos governos e o que está levando a essa crise final, temos que entender o conceito de limite. E a inspiração diz repetidamente que há um limite. Vejam o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 5. Em Jeremias capítulo 5, a Bíblia é muito clara, começando no verso 22. E diz, não me temais, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que estabeleci a areia do mar por limite perpétuo. Essa palavra areia é de onde tiramos o limite. A abundância é um limite e a areia é um limite para o mar. O que ele faz? Vamos continuar lendo. O versículo 22 diz, é um decreto perpétuo que não pode ser aprovado. Não percam isso, não pode passar. E ainda que suas ondas se agitem, elas não prevalecerão. Embora rujam, eles não conseguem passar por cima dele. Então, biblicamente, um limite é algo que você não pode ultrapassar. Escrevam essas palavras, não pode passar. É isso que significa um limite na Bíblia. Agora, existem limites geográficos e uma areia é um limite geográfico. A areia diz para a água, aqui e não mais longe. Ela diz, você não pode passar por isso, mas agora, meus irmãos e irmãs, há também algo chamado limite de tempo. Como sei disso? Vamos para o livro de Jó. Vá na sua Bíblia para o livro de Jó, capítulo 14, e veremos que não existem apenas limites geográficos como a areia, mas também limites de tempo. Vejam o que a Bíblia diz em Jó 14. Em Jó 14, começando no versículo 5. Por favor, escrevam isso. E diz no versículo 5, vendo os seus dias. Isso não está falando sobre geográfica agora, mas sim sobre tempo. E diz, visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo. Então Deus pode determinar o tempo, Ele pode determinar o número de meses. E diz, o número dos seus meses está contigo. Tu o determinaste. O que lhe foi determinado? Seus limites. E o que é um limite? Já descobrimos. Mas a Bíblia está confirmando nossa resposta. Limites que ele não pode passar. Então a Bíblia agora nos mostra não apenas um limite geográfico como a areia, mas um limite de tempo. Um tempo que não pode ser ultrapassado, ou que é chamado de um limite. Então, sabemos que há limites na natureza. Agora, queremos descobrir se há um limite entre nações, governos e reinos. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Atos. Vamos ao livro de Atos 17 e perceberemos que não somente há limites na natureza, mas descobriremos que há limites literalmente temporais entre as nações. Atos 17. De fato, vamos voltar ao versículo 24. Entendam o assunto. Atos 17, verso 24. A Bíblia diz, Deus que fez, e observem o que Ele fez, o mundo. Então Ele nos deu algo para entender sobre o mundo, e diz,
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem serve a Deus com mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, visto que Ele mesmo é o doador da vida, da respiração e de todas as coisas. Esse é o versículo 25. Agora observe o versículo 26. Ele diz, e de um só sangue os fizemos. O que vocês acham de um só sangue? Não algumas nações, mas quantas? Todas as nações, todos os homens, para habitar sobre toda a face da terra. Então, o que isso significa é que estamos falando do mundo, e isso inclui todas as nações do mundo. Isso inclui a América? Sim, inclui. Não inclui a China? Sim, inclui. Isso inclui a Rússia e todas as outras nações do mundo? Sim, inclui. Onde quer que você esteja, isso inclui você. Na verdade, é lidar com o mundo, e então diz, o que ele fez por todas as nações, pelos homens que habitam na face da terra. E diz, e determinou, versículo 26, os tempos, já antes ordenados, versículo 26, e o que mais? E os limites de sua habitação. Então, cada nação tem um tempo, um lugar ou um limite para sua existência e permanência na face da terra. Agora, se pegarmos essas duas palavras, tempo e limite, descobriremos que cada nação tem um limite de tempo. Mas o que é isso? Tudo o que isso quer dizer é que cada nação tem um limite de tempo. E tudo o que a Bíblia diz, o profeta diz, e tudo o que o profeta diz, a Bíblia diz. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vejam esta declaração na página 177 das Lições Objetivas de Cristo. As mesmas palavras que lemos nas Escrituras, o profeta as magnificou. Prestem atenção nas palavras na página 177 das Lições Objetivas de Cristo. Ela diz, o mundo se tornou ousado em transgressões. O mesmo mundo que vimos em Atos 7:24. O mundo diz, ele, por causa de sua longa paciência, os homens pisotearam sua autoridade. Eles se fortaleceram mutuamente em em opressão e crueldade para com sua herança, dizendo, como Deus sabe, e há conhecimento no Altíssimo, Salmo 73:11. Mas então o profeta continua em Gálatas 17:7 e diz, mas há uma linha além da qual eles não podem passar. Vimos essas mesmas palavras nas Escrituras que dizem que o limite está em algum lugar onde você não pode passar. O profeta diz que está próximo o tempo em que eles atingirão o limite prescrito. Agora, o que é prescrever? Prescrever significa escrever como um escriba. Pré significa antes. Então Deus escreveu o limite antes mesmo que ele acontecesse. E na Bíblia temos esse limite prescrito. Diz que mesmo agora, eles quase ultrapassaram os limites da longanimidade de Deus, os limites de sua graça, os limites de sua misericórdia. Diz que quando isso acontecer, o Senhor intervirá. E então, meus irmãos e minhas irmãs, há um limite que não podemos ultrapassar. E a pergunta deveria ser, se 2025 tem alguma coisa a ver com esse limite que não pode ser ultrapassado? Bem, temos que estudar isso. É isso que estamos vendo neste momento específico. Agora, irmãos e irmãs, vamos rapidamente para Mateus 24. Porque alguém diz, sim, Deus pode ter um limite que não podemos ultrapassar, mas Ele sabe disso, mas nós não sabemos. Mas eu quero mostrar a vocês, quando começarmos a desacelerar, quero lhes mostrar que Deus tornou possível que você e eu também conhecêssemos esse limite. Agora observem o que a Bíblia diz em Mateus 24. Em Mateus capítulo 24, começando pelo versículo 32. Vejam o que a Bíblia diz em Mateus 24, verso 32. Agora vocês verão algo sobre esse versículo que fará mais sentido para nós agora. Mateus 24, verso 32, a Bíblia diz, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos estão tenros e brotam as folhas. Não estais adivinhando, sabendo
sabeis que está próximo o verão. O versículo 33 diz, da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, coisas que buscamos, lembrem-se de algo nas nações, e diz, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, mesmo às portas. Versículo 34 diz, em verdade vos digo, quando virmos essas coisas, que esta geração, agora, observem as próximas palavras, não passará. Agora, isso significa algo. O que isso nos diz? Está dizendo que a geração que não passará é a geração limite. A geração limite. A geração limite. A última geração, a geração final. Então Deus está nos dizendo que quando vemos certas coisas, e uma das coisas que estamos procurando é algo que está acontecendo no governo, então saberemos que esta geração não passará, até que todas essas coisas sejam cumpridas. E essa não é a primeira geração, esta é a última geração. Agora, meus irmãos e irmãs, o que temos que fazer é descobrir como isso se encaixa em 2025, com as tarifas, com a política de imigração, com a influência religiosa, que agora está permeando este governo, que está levando em direção a uma união de igreja-estado, uma união entre igreja e Estado, e como tudo isso se encaixa, como estão ficando essas peças. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim do nosso estudo por enquanto. Estabelecemos uma base, nós vemos isso. Mas, meus irmãos e irmãs, da próxima vez vamos nos aprofundar um pouco mais, para que possamos começar a ver como tudo isso se encaixa. Mas eu quero dizer isso, eu estou dizendo isso como se fosse uma coisa simples, só para lhes dar uma pequena vantagem. Quero que vocês anotem em suas anotações, pois vamos analisar isso com mais detalhes. Mas no livro O Grande Conflito, vamos descobrir no Grande Conflito, página 656. Vocês encontrarão outro artigo no livro O Grande Conflito, página 660. E eu quero colocar isso na tela, esse em particular, para que vocês vejam. Mas primeiro quero ler os Sinais dos Tempos, 8 de maio de 1884. Escutem o que isso diz. E diz, bem, vamos ler este versículo. O Grande Conflito, página 660, e diz, por 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás fez a terra tremer. Ele fez do mundo um deserto e destruiu suas cidades, e não deixou seus prisioneiros irem soltos. Agora observem com atenção o que ela diz. Por 6.000 anos, suas prisões receberam o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. E então vamos descobrir que Deus, nos limites do tempo, nos deu 7.000 anos no total, mas 6.000 anos na terra. Vamos descobrir 1.000 anos no céu. E então, meus irmãos e irmãs, esse período de 7.000 anos é o plano completo, e vocês descobrirão que todos os adventistas do sétimo dia costumavam ensinar e acreditar nisso. Costumávamos até cantar sobre isso. Vocês se lembram daquela música, O Santo Dia de Descanso de Jeová? A música fala muito sobre isso. Todos nós acreditávamos nisso. Falaremos sobre isso com mais detalhes. Mas, meus irmãos e irmãs, quero apenas estabelecer esta base. Agora, 6.000 anos nos levarão a algum lugar próximo de 2025. Não é 2025, mas mais ou menos. Queremos descobrir se é algo próximo disso. Mas há algo mais que nos levará literalmente a 2024 e 2025. Agora, a inspiração diz... Em Sinais dos Tempos, 8 de maio de 1884, e diz, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, que durará por quase 6.000 anos, está prestes a terminar. E então diz, e no entanto, quão poucos têm a atenção chamada para este assunto. Então o profeta diz que temos esse período de 6.000 anos, que está se preparando para terminar, e estamos quase lá.
Mas poucos estão sendo informados disso. Poucos estão tendo a atenção chamada para isso. Ela mostra como poucos percebem que estamos vivendo em meio às cenas finais da história deste mundo. É a obra de Satanás fazer com que qualquer um que fale sobre esse período de 6.000 anos pareça um definidor de tempo, fanático, extremista, quando é exatamente isso que Deus diz. E é por isso que precisamos estudar isso e entender por nós mesmos, mas isso é apenas a base. Vamos descobrir que Deus também nos falou sobre outra coisa, que nos permitirá identificar 2024 e 2025. Mas nosso tempo chegou ao fim. Continuaremos aqui na próxima vez e em nossa próxima transmissão analisaremos as gerações e veremos que há algo na quarta geração que lida com 2024 e 2025, que mostra que este não é um ano comum. Se alguma vez houve um tempo para se preparar, o momento é agora. O livro de Hebreus diz isso. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz em Hebreus 11, pela fé, versículo 7, pela fé Noé, avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. Foi uma profecia para Noé, mas ele tinha a palavra de Deus. Havia um limite nos dias de Noé, e há um limite hoje. E Noé não esperou por esse limite. Ele se moveu com medo e preparou uma arca para a salvação de sua casa. E há uma preparação que você e eu deveríamos estar fazendo bem agora, tanto física quanto espiritual, que ainda não fizemos. E precisamos gastar mais tempo estudando isso, como nunca estudamos antes. É por isso que o Senhor colocou em meu coração a necessidade de me apressar para deixar todas as coisas prontas para a crise. Estamos orando também para que Deus nos dê mais alguns anos de graça, para que possamos estudar e nos prepararmos, antes que seja tarde demais. Mas vou dizer uma coisa para encerrar. A coisa mais importante que podemos fazer agora é voltar nossos olhos para Jesus e estudar, para que Deus possa converter essas nossas almas perversas. Vocês sabem que Deus quer nos converter. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas não podemos experimentar a conversão. Dizem-nos que a conversão é a grande necessidade prática. Disseram-nos que a conversão é o que precisamos agora para nos prepararmos para a eliminação do pecado e o julgamento dos vivos e a purificação do santuário. E precisamos fazer isso agora mesmo. Meus irmãos e irmãs, se alguma vez houve um tempo para se preparar, é agora. O profeta de Deus diz, eu vi que o remanescente não estava preparado para o que está por vir sobre a terra. E então ela diz que seu anjo acompanhante gritou com terrível solenidade, uma frase 3 vezes com intensidade crescente: preparem-se, preparem-se, preparem-se. Rendam seu coração e não sua vestimenta. E o que precisa acontecer com esse coração é uma conversão. Vamos orar como nunca antes para que Deus nos converta nossas almas. Você oraria comigo? Pai Celestial, somos muito gratos pela sua presença. Somos muito gratos pela palavra de Deus e por essas maravilhosas verdades que nos mostram que o fim de todas as coisas está próximo. Ajude-nos a ver, Senhor, que o que precisamos agora é de uma conversão de coração, como nunca antes. O que precisamos agora, Senhor, é entender, por meio do estudo da Bíblia, os primeiros vislumbres da verdade, para que possamos ver que o que está acontecendo hoje, nos eventos atuais, nada mais é do que o cumprimento da profecia bíblica. Isso nos mostra que a letra escrita está na parede. E o que devemos fazer rapidamente. E o que precisamos, Senhor, é conhecer Jesus. E nunca chegaremos a conhecê-lo como um amigo íntimo e pessoal, a menos que primeiro nos convertamos.
Senhor, hoje pedimos, por favor, converta nossas almas mais íntimas, salve a nós e nossas famílias, e então use-nos para ajudar muitos outros. Agradecemos, Senhor, por tudo isso, e pedimos em nome de Jesus. Amém. In Jesus' name, amen.